Vocês estão conseguindo me ouvir? Joia. Por acaso vocês têm alguma dúvida sobre necrose, apoptose, alguma coisa assim? Porque, né, vocês vão ter prova disso e eu sei, pelo menos da parte da Magna, que ela já passou pigmentações patológicas. Eu não sei se a Magna dá aula para vocês ou qual professor que é. Aí, se vocês puderem me falar quem que é o professor de vocês e o que eles estão passando agora, que aí, tipo assim, eu já entro no assunto que vocês estão vendo. Já para adiantar, Magna. Então, ela só passou pigmentações patológicas ou ela já passou mais alguma coisa? Certo, então, eu vou fazer um resumo, então, de pigmentações patológicas. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, tipo assim, eu não vejo muito bate-papo, então, se vocês quiserem, né, pode ligar o microfone tranquilo, se vocês tiverem dúvida com alguma coisa, tudo bem? Eu vou dar mais, tipo, uns 3 minutinhos para ver se mais alguém vai entrar. Se não entrar, a gente inicia, porque acabou de entrar mais uma pessoa aqui. Aí, se não entrar mais ninguém, eu já vou começar direitinho a monitoria. Então, a lista de exercício eu vou corrigir também. Só que eu queria corrigir ela presencial, porque eu também coloquei foto de lâmina, sabe? Aí eu quero corrigir ela presencial com todo mundo e também ensinar em relação ao manuseio de microscópio e as lâminas para vocês, ou passar as lâminas que vocês estão tendo em aula, para fazer bem prática mesmo, sabe? Já que as teóricas eu vou fazer ela online assim, então eu vou fazer a presencial, assim, a gente corrigir os exercícios, que eu vou passar mais uma lista para vocês, depois dessa monitoria de pigmentações, eu já vou passar mais uma lista para vocês e a gente vai corrigir. Vocês tiveram alguma dificuldade com a lista de exercício ou foi tranquilo? A Magna me disse que na atividade, né, naquela provinha que ela deu, vocês tiveram dificuldade em diferenciar necrose de apoptose, que a maioria colocou só que a necrose era patológica e a apoptose era fisiológica, só que era bem mais do que isso. Por isso que quando eu fiz a lista de exercício, eu coloquei de novo essa questão para vocês diferenciarem necrose, apoptose e autólise, para ficar bem gravado, porque provavelmente pode ser que ela cobre na prova outra vez. Que ela falou que vocês tiveram dificuldade nessa parte. Tá, essa parte da prática, acho que provavelmente os três usam as mesmas lâminas, então acho que nessa parte prática vai ser tranquilo para dar monitoria presencial. Lembrando que ela vai ser quinta-feira, viu, gente? Vai ser. Já amanhã é quarta? Depois da manhã. Bom, vai ser 7 horas a monitoria. 7 horas, não, gente, misericórdia, tô confundindo com a teórica. Vai ser 5h30. De 5h30 a 6. Não.
5h30 até umas 6h30 por aí, porque 6h45 tem outra aula. Ah, eu não vou esperar mais não. Quem tinha para entrar, acho que já entrou e acho que tem muita gente que tem aula. Então, eu já vou começar falando de pigmentações, então. O conceito de pigmentações patológicas, né, são as pigmentações, que elas são um processo de formação ou de acúmulo, né, normal ou patológico de pigmentações em certos locais do organismo. As pigmentações patológicas, elas são ou acúmulo ou a diminuição anormal de pigmentos. Elas são alterações, né, bioquímicas. É, tem mais gente, Jesus. Elas são alterações bioquímicas pronunciadas que levam ao acúmulo ou à redução de pigmentos em locais, né, que normalmente não as armazenam. Um exemplo disso é a melanina. Não é normal você ter melanina na derme. É normal você ter ela, né, na epiderme, nos mamilos, na íris dos olhos, na gengiva. São lugares que é normal ter. Agora, quando é na derme, no pulmão, no palato, aí já é normal. Seria um tipo de pigmentação patológica. Existem dois tipos de pigmentos, o exógeno e o endógeno. O exógeno é aquele pigmento que vem do meio externo e penetra no corpo por diferentes vias, pela via oral, respiratória, tegumentar e também na parenteral. A principal via, né, para esse pigmento é a respiratória. Já a endógena, são elas são produzidas dentro do nosso corpo, sabe? Não é igual a exógena que vem do meio externo, ela vem do meio interno mesmo. E tem dois tipos de pigmentos endógenos, os hematógenos e os autógenos. Os hematógenos, eles são aqueles que são derivados da hemoglobina, são derivados da hemácia. Eles são sintetizados dentro das células, são sintetizados dentro do corpo. Já a autógena são aqueles que não são derivados da hemoglobina, tipo a melanina. A melanina é produzida dentro dos melanócitos. Ela não precisa da hemoglobina, porque ela é criada, né, ela é produzida dentro de outra célula. E aí, detalhando mais, né, sobre esses tipos de pigmentos, os endógenos, quando eles são produzidos na atividade metabólica da própria célula do organismo, ou seja, quando eles se originam de substâncias do próprio organismo. Aí, que são eles, né? Os derivados da hemoglobina, tipo pigmentos biliares, a hemosiderina, a hematina, a melanina, lipofuscina, são vários tipos de pigmentos que são endógenos e que alguém quer perguntar alguma coisa? Joia. É, Então, basicamente, os tipos de pigmentos que são endógenos são produzidos dentro do nosso organismo. Os pigmentos que são exógenos, eles são formados no exterior do nosso corpo. Eles penetram por várias vias, como eu disse, respiratória, digestiva, parenteral, e se depositam em vários órgãos. São eles os pigmentos de carvão, pigmentos de minerais, como a sílica, são tipos de que entram no nosso corpo pelo meio externo. Agora eu vou falar um pouco dos tipos de patologias, né? Que vem dessa parte de pigmentações. O primeiro que eu vou falar é a pneumoconiose. A pneumoconiose, elas são pigmentações patológicas que são exógenas, causadas por metais pesados. E essa pneumoconiose, ela tem tipos. Elas são muito graves para o paciente e não são tão comuns. Não, elas não são comuns, mas tem um tipo que é a antracose. A antracose, ela é muito comum, mas não é muito grave. A pneumoconiose não é muito comum, mas é muito grave. Os tipos de pneumoconiose são a argíria. A argíria é a deposição de sais de prata nos tecidos, no caso, sulfeto de prata. Vem das minas de prata, de joias, material fotográfico,
tratamento odontológico, né? É, acupuntura, medicamentos com nitrato de prata, são, é, são exemplos de lugares, de materiais que podem causar essa deposição desse sal de prata no tecido. Também tem a asbestose, que é a deposição de pó de amianto. Essas não são muito comuns, mas são tipos que vocês precisam saber. Tem também a silicose. A silicose, ela é muito perigosa, porque ela é a inalação de finas partículas de sílica cristalina. E elas estão presentes nos leitos de rocha, mineração, escavações. É, ela é uma doença de caráter irreversível. Então, essas pessoas que trabalham em minas, que precisa né, dessas coisas de escavação, elas podem ocorrer de ter essa inalação dessas partículas fininhas de sílica. Tem também a crisíase. Gente, esses nomes são muito difíceis, que nome chato da preula. A crisíase, ela é a deposição de ouro nos tecidos. Normalmente, né, é o uso terapêutico parenteral de sais de ouro. Artrite reumatoide, acupuntura, são exemplos de que pode causar essa deposição. As consequências, né, dessas pneumoconioses, desses tipos, né, é a inflamação e a fibrose, que é bastante grave. A fibrose, ela é a proliferação excessiva de colágeno no tecido conjuntivo. Então, assim, quando você tem essa deposição desses tipos de sais, de ouro, de partícula de sílica, você pode, isso pode acarretar a inflamação e uma fibrose. E tem também a antracose, esqueci da antracose. A antracose, ela é muito comum. É a pigmentação patológica, só que... Pera. Ah, tá certo. Ela também é um pigmento patológico exógeno e ela é caracterizada pela deposição de poeira de carvão. A maior ocorrência, né, dessa antracose são nos fumantes e nos moradores de cidade industrializada. E o principal órgão acometido, né, o principal órgão que vocês vão ver, né, essa antracose é no pulmão. A cor normal do pulmão é rosa bebê. Então, tipo assim, você vê bem fácil quando tem um pulmão com antracose. Nos aspectos microscópicos da antracose, você vê muitos macrófagos de poeira, né? Macrófagos alveolares. É normal, né? Ter a presença desses macrófagos de poeira, porque todo pulmão tem. Aí, quando você tem a antracose, esses macrófagos de poeira tentam fagocitar os pigmentos de carvão. Eles tentam digerir esse pigmento. E esses macrófagos de poeira são células residentes, por isso que todos os pulmões têm, porque eles já estão lá. Aí, quando você vai ver no microscópio, né, na lâmina, vocês vão ver áreas enegrecidas, de tamanhos variados, irregulares. E você vai ver, essa parte eu vou mostrar na aula prática para vocês, porque, gente, eu acho que a lâmina de antracose é a mais fácil de você observar. Tanto que nas provas, assim que eu bati o olho, eu já sabia que era antracose, porque ela é a mais fácil de todas. Enquanto nos outros pigmentos vocês vão ver castanhado, ferruginoso, puxado para o castanho, na antracose você vê ele enegrecido mesmo, pretinho. É bem bonitinho de ver e é bem fácil de você identificar. Nos aspectos macroscópicos, ou seja, a olho nu, você vê manchas planas, irregulares, de coloração negra, e ela varia de tamanho. Você pode ver ela no parênquima, na pleura, no linfonodos. É... É... Esses linfonodos, eles se filtram pela linfa, né? E a linfa leva esses pigmentos para os linfonodos. Então, tipo assim, por isso que você consegue ver a antracose nos linfonodos, porque a linfa leva os pigmentos para lá. As consequências da antracose, elas são um pouco frequentes. Então, assim, como ela não é muito grave, não tem muito o que se preocupar, não.
Nessa parte é mais fácil vocês pensarem nos aspectos mesmo, no microscópio. Você vai ver áreas enegrecidas, vai ver a presença de macrófagos de poeira. Assim, nas aulas práticas vai ser melhor para mostrar isso para vocês. Aqui eu tenho bastante material, só que de aula prática. Aí nessa parte, então, de, de antracose, vai ser melhor para vocês verem e entender nas aulas práticas, nas monitorias práticas, que aí vocês vão conseguir ver os aspectos microscópicos, vão conseguir ter essa diferenciação muito mais fácil. Agora, terminando essa parte de pigmentações exógenas, eu vou falar das pigmentações endógenas. As pigmentações endógenas, elas têm, né, os dois tipos que eu falei, que é os hematogênios, os hematógenos e os autógenos. Existem duas situações. Pera, me perdi. Só dar uma olhadinha aqui no meu material que eu dei uma perdida. As pigmentações endógenas foi aquilo que eu expliquei. Eu tenho um esqueminha no meu caderno que a Rose me passou quando eu fiz essa matéria, que fala exatamente como acontece para esses pigmentos endógenos, como acontece de ocorrer esses pigmentos endógenos dentro do nosso corpo. Eu vou mandar foto para vocês, porque vai ser mais fácil do que eu explicar. Porque, gente, sério, quando a Rose me explicou isso, gente, foi assim. Foi fácil de entender, mas quando eu anotei que eu entendi melhor. Vocês me lembram, por favor, que eu vou mandar no grupo para vocês vão conseguir entender. Tem dois esqueminhas, vai ser bem fácil. Passando dessa parte de pigmentações endógenas, né? Dessa parte que eu vou explicar para vocês depois no esqueminha, me lembra vocês e também para eu explicar esse esquema, que vai ser mais fácil eu fazer isso pelo WhatsApp. Vou falar então da hemosiderina. A hemosiderina, ela é derivada da porção férrica do sangue, né? Da porção da hemoglobina. E da hemosiderina, ela é um pigmento marrom, castanho escuro, bronzeado, que ele se origina a partir do grupo férrico da porção M da hemoglobina. Porque a hemoglobina ela tem duas porções, a porção M e a porção globina. A porção M, ela se dissocia em duas porções, o ferro e a porfirina. Por isso que a hemosiderina ela é um pigmento a partir do grupo férrico, porque a hemoglobina tem esses dois grupos, de ferro e da porfira, e a hemosiderina vem da porção M, que é do férrico, que é do ferro. Os pigmentos da hemosiderina, eles são decorrentes da lise das hemácias. Essa lise das hemácias, elas provocam a liberação de ferro, né, decorrente da quebra da hemoglobina, o qual ele é armazenado na célula sob a forma de ferritinas, ferro mais proteína. Aí o aumento dessa quantidade de ferritina, o que ocorre é a hemosiderina. Ou seja, a hemosiderina, ela se origina a partir do aumento dessa quantidade de ferritina. E esse aumento, ele é visto, né, em cortes histológicos quando há hemorragias locais. A hemosiderina, né, ela se caracteriza por ser um pigmento de granulação grossa e ela é diferente da melanina, que tem uma granulação mais fina. Então, já adiantando para vocês, uma forma de vocês conseguirem diferenciar a hemosiderina da melanina é pela granulação. A granulação da hemosiderina tem uma característica mais grossa, né, no microscópio, e a melanina, ela também tem uma granulação mais fina. E outra forma também de você conseguir diferenciar é que, obviamente, para você ter uma melanose, né, que é o acúmulo de melanina, né, ou a redução, só que em órgãos que normalmente não estão lá, é que você vai ver ela na derme.
Você consegue observar que aquilo é a derme, então você vai saber que aquilo ali é uma melanina e não uma hemosiderina, porque normalmente não se tem hemosiderina na derme. É a melanina, que no caso, o nome da doença é a melanose. Aí, como eu disse, a principal diferença da melanina e da hemosiderina é a granulação, que também vai ser mostrada para vocês na monitoria prática. A etiopatogenia, né, da hemosiderina é a deposição, tipo assim, a deposição excessiva, né, dessa hemosiderina, ela pode ser localizada, né, através de traumas, contusões, hemorragias teciduais, hiperemia passiva crônica, que leva à hemorragia, né? Hiperemia leva à hemorragia. A hiperemia, ela é o acúmulo de sangue dentro do vaso. Estava, né, calma, é isso. Quando a hemosiderina é localizada, ela é feita através dos traumas, contusões, hemorragias, hiperemia, e ela também pode ser sistêmica, que acontece na anemia hemolítica, transfusões repentinas, que é comum acontecer hemólise, né, durante a transfusão, hemocaterese, que é a destruição das hemácias, que são a destruição das hemácias velhas ou defeituosas. Isso é normal e fisiológico. A hemocaterese não é uma doença, não é uma patologia. Ela é como se fosse a apoptose. Ela é uma coisa que acontece no nosso corpo de forma fisiológica, então não tem nada de errado. E tem a hemocromatose primária ou secundária, que é uma patologia de acúmulo de ferro. E a principal, e tipo assim, o principal, voltando na parte da hemocaterese, o principal órgão que faz a hemocaterese é o baço. E, né, e assim, fazendo um geral sobre essa parte da hemosiderina, ela acontece ou hemorragia ou a hemólise nessa parte da hemosiderina. Antes de passar, vocês têm alguma dúvida? Vocês estão conseguindo entender? Porque eu acho que eu estou dando uma volta nessa parte da matéria, porque por mais que eu estou dando a parte de conceito e tudo, essa parte eu consegui aprender ela melhor na prática, vendo ela no microscópio, sabe? Porque é bem mais fácil de explicar. Então, assim, se vocês tiverem dúvida, já me fala, que aí eu consigo explicar melhor. Vocês têm alguma dúvida? De pigmentação endógena, exógena, nessa parte de antracose, de hemosiderina? Vocês têm alguma dúvida? Tá, eu vou passar aqui uma parte da hemosiderina que é teoricamente da parte prática, mas que vocês vão conseguir entender. A hemosiderina, quando ela está acumulada, quando tem deposição de hemosiderina, é, como que se diz? Quando tem acúmulo, né? Quando ela está em excesso, ela se chama hemosiderose. A hemosiderose, ela não dura muito tempo. Uma hora ou outra ela vai ser fagocitada ou eliminada. A hemosiderose, ela é uma pigmentação patológica endógena e hematógena, ou seja, ela ocorre dentro do nosso corpo e ela é derivada da hemoglobina, sobretudo, né, do ferro presente na hemoglobina. E ela é a deposição excessiva de hemosiderina no nosso corpo. E lembra que eu falei na degeneração gordurosa que tinha um corante que era específico para corar gordura? Aqui na hemosiderose tem um corante especial, que ele é específico para pigmento de hemosiderina. E o nome desse corante é o azul da Prússia. Ele é usado para confirmar diagnóstico. Ele cora algo específico da hemosiderina. Ele só é usado na hemosiderina. Então, deixa essa parte anotada, porque normalmente também cai na prova da Rose, cai na prova da Magna. Essa parte de que tem quando tem corante especial, normalmente sempre cai em prova. A principal causa, né, da hemosiderose é a hemorragia.
né, na maioria das vezes, é a principal causa, ou seja, não é a única, mas é a principal. Ela pode acontecer em qualquer órgão, já que teve a hemorragia, né? Ela não é como nas outras pigmentações que tem um órgão específico, tipo antracose, que o principal órgão é o pulmão. Não, na hemosiderose ela pode acontecer em qualquer órgão. E quando o órgão apresenta hemosiderose, é indicativo de que na maioria das vezes é, a, ela é indicativo de que na maioria das vezes é, está em áreas de hemorragia antiga. Ou seja, você vê um órgão que tem hemosiderose, quer dizer que ali teve uma hemorragia antiga. Normalmente ela demora em torno de 14 dias para aparecer. É como se fosse um hematoma, sabe? Quando você bate em algum lugar e aí o hematoma tem processos de cores, né? Primeiro ele fica meio roxo azulado, aí ele vai ficando mais clarinho, aí quando ele vai ficando amarelado, amarelo esverdeado, quando você tem um hematoma, aí quer dizer que já tem um tempo que tá ali e aí aquilo é um exemplo de hemosiderina. O melhor exemplo é você lembrar do hematoma. É, microscopicamente, como eu disse, né? É bom a gente observar as granulações, que elas são mais grosseiras, e atentar-se à cor. Porque a hemosiderina, ela é meio acastanhada, ferruginosa. Então, assim, também é muito fácil de ver nas lâminas. Tem alguma dúvida, gente, sobre essa parte de hemosiderina? Vocês estão conseguindo entender direitinho? Vocês têm alguma dúvida? Tá tudo certo? Então, joia. Agora eu vou falar um pouco, né, da bilirrubina. A bilirrubina, ela é um pigmento normal, né? E ela é da origem da porfirina, né? Aquela parte do ferro que, que tem a ferritina e a porfirina. A bilirrubina é derivada da porfirina. A bilirrubina, ela é o principal pigmento biliar que foi originado a partir da porção é, porfirina da hemoglobina. Ela é da porção M, assim como a hemosiderina. Só que a hemosiderina é da porção do ferro e a bilirrubina da porção da porfirina. É, Existem três tipos existem dois tipos de bilirrubina. A bilirrubina não conjugada e a bilirrubina conjugada. A bilirrubina não conjugada, ela é tóxica, né? Ela é indireta. E a bilirrubina conjugada é aquela que é eliminada pela urina. É, E essa bilirrubina que ela não conjugada, ela também pode ser, ela é conhecida, né, como indireta ou livre indireta. Quando o animal, né, o indivíduo tem bilirrubinemia, quer dizer que tem presença de bilirrubina no sangue. E não pode ter, você não deve ter bilirrubina no sangue, porque é, isso é uma patologia, não é uma coisa normal que você tem no sangue. No sangue você tem as células normal, né? Você tem hemácia, né? Você tem as outras células, mas bilirrubina não é normal ter isso no seu sangue. Então, é uma doença. Também tem a hiperbilirrubinemia, que é o excesso de bilirrubina. A bilirrubina, quando você vê ela microscopicamente, ela tem uma coloração mais amarelada, mais alaranjada. Também, como a antracose, elas são as melhores para você diferenciar, porque a maioria não tem essa coloração amarelada, puxada para o laranja. Normalmente é puxada para o castanho, mas a bilirrubina ela é uma coloração mais amarelada. É, Como a bilirrubina ela é derivada da porfirina, eu vou explicar um pouquinho como que funciona. A porfirina é sobre a ação de uma enzima, né? No caso a bilirrubina, ela forma um componente que se chama
Vocês estão com alguma dúvida, gente, nessa parte? Vocês estão conseguindo entender? Tá dando para entender direitinho? Vocês estão com alguma dúvida? Precisa que eu repita alguma coisa? Porque assim, essa parte de pigmentações, eu vou repetir a maioria dela também na monitoria prática, porque vai facilitar, né, na hora de vocês verem nas lâminas. Então, assim, eu tô fazendo um resumão e eu tô meio que dando uma embolada, porque já faz um tempinho que essa matéria tava na minha cabeça, mas eu tô conseguindo acompanhar pelo meu material e, assim, tá dando para dar uma facilitada. Mas vocês estão conseguindo entender então, né? Tá, eu vou dar aqui para vocês um exemplo, né? De. Não um exemplo, mas vou explicar, começar de novo essa parte da bilirrubina e como que é a ação dela. Dentro do vaso sanguíneo tem as hemácias. Aí, por meio da rex, que é o rompimento, né, do vaso sanguíneo, tipo assim, quando uma hemácia está dentro do vaso sanguíneo e vai para fora do vaso, ela pode sair do vaso sanguíneo de dois jeitos. Pela rex, que é a ruptura, né, do vaso sanguíneo, o rompimento, ou por diapedese, que é a saída das hemácias de dentro do vaso, né, para fora do vaso, e ela sai sem haver um rompimento. Ela sai entre as células epiteliais, porque os vasos sanguíneos eles têm células epiteliais assim na parede dos vasos. E aí a hemácia ela pode sair de dois jeitos. Quando esse vaso sanguíneo se rompe, ou por diapedese, que é quando não há rompimento, mas essas hemácias saem por entre essas células epiteliais. E quando essas hemácias vão para fora do vaso, ou ela é fagocitada, ou ela sofre hemólise. E o macrófago que fagocita essa hemácia, né, quando acontece a fagocitose. E quando essa hemácia que estava dentro do vaso sanguíneo sai para fora do vaso sanguíneo e ela é fagocitada, a hemoglobina que está dentro dessa hemácia é liberada. E essa hemoglobina, ela fica desassociada. Ela, de hemoglobina, ela se dissocia para dois. Ela meio que se divide. Aí ela se divide em porção M e ela se divide em porção globina. A porção M, ela também é dissociada. E aí ela é dissociada para a porção de ferro e para a porção porfirina. E a porção globina, né, e essa porção M. A porção M, ela é dissociada em ferro e porfirina. Já a porção globina, ela é reutilizada para sintetizar a hemácia, para fazer novas hemácias. É, e essa porfirina, como eu disse, né, ela é derivada da porção M. E a bilirrubina, ela tem sua origem dessa porfirina, que é uma das partes dissociadas da porção M. E essa porfirina, ela sofre a ação de uma enzima, né, no caso, igual eu falei, da bilirrudina, e essa bilirrudina, ela forma um componente que se chama biliverdina. E essa biliverdina é um composto muito instável, ele não dura muito tempo. Ele sofre oxidação pela porção M-oxidase, que é uma porção, é, uma parte da porção M que faz essa oxidação das células. E ao sofrer oxidação, a bilirrubina é formada, chamada de bilirrubina livre ou bilirrubina não conjugada. Ou seja, a porfirina sofre uma ação da bilirrudina e essa bilirrudina forma o componente que chama biliverdina. A biliverdina é instável e ela sofre oxidação pela porção M-oxidase. Quando a biliverdina sofre essa oxidação, a bilirrubina é formada. Só que aí ela ainda é a bilirrubina livre não conjugada, ou seja, ela é indireta, ela é tóxica, ela ainda não foi conjugada. A bilirrubina, formada dentro do macrófago, né, ela precisa ser conjugada. E o órgão que conjuga essa bilirrubina
é o fígado que faz a conjugação. A bilirrubina livre, no caso, né, a bilirrubina que não foi conjugada, que ela é tóxica, ela é insolúvel no fígado, ela é insolúvel em água. Ela não consegue ser eliminada pela urina. Por isso que ela precisa ser conjugada. E após essa conjugação, ela passa a ser solúvel. Aí ela consegue ser eliminada pela urina. Então, assim, quando a bilirrubina não é conjugada, quando ela ainda é indireta, quando ela ainda está livre, ela é tóxica, ela não é solúvel em água, então ela não consegue ser eliminada pela urina. Agora, quando o fígado faz essa conjugação dessa bilirrubina, aí ela passa a ser mais solúvel e ela consegue ser eliminada. Como eu disse, né, a bilirrubina livre, ela é insolúvel e ela é extremamente tóxica. Ela causa uma lesão grave no sistema nervoso central, ou, né, o indivíduo morre, ou tem algum tipo de sequela. A bilirrubina, ela sai do macrófago, né, e ela vai para o sangue. Aí, essa bilirrubina, né, aí, tipo assim, tá, ela sai do macrófago, vai pro sangue. E assim, essa bilirrubina, como eu disse, ela é conjugada no fígado, certo? A bilirrubina livre, no caso, né? Que não foi conjugada ainda. Só que essa bilirrubina, ela não vai sozinha pro fígado, ela não consegue simplesmente sair e ir pro fígado. Aí ela cai na corrente sanguínea. E a albumina, né, que é a proteína que tá presente dentro dos vasos sanguíneos, elas ajudam a bilirrubina a chegar no fígado. Aí a bilirrubina mais o ácido glicurônico, elas se transformam na bilirrubina conjugada, ou seja, o fígado ele conjuga a bilirrubina junto com esse ácido que forma essa bilirrubina que já é conjugada e que ela pode ser excretada pela urina. Então assim, a bilirrubina, normalmente, né, ela é bastante neurotóxica, no caso seria a não conjugada, que ela não é excretada. E ela é muito tóxica para o tecido nervoso, como eu disse, principalmente no sistema do sistema nervoso central, e principalmente para o cérebro e para o cerebelo, né, que é o encéfalo. Ela também, além de não ser solúvel em água, ela também não é solúvel em sangue. Isso, no caso, a bilirrubina não conjugada, que ainda não foi conjugada pelo fígado. A albumina, como eu disse, é a carreadora da bilirrubina não conjugada, para ela poder ser solúvel, né? Para ela conseguir ser excretada pelo sangue. E aí, no fígado, né, que ela consegue ser conjugada, a bilirrubina também é conjugada no retículo endoplasmático liso, com o ácido glicurônico. E a sua excreção nos canalículos biliares, vai dos ductos biliares para a vesícula biliar, para colédoca, para o intestino delgado, né, para o duodeno, e aí ela segue esse caminho até conseguir chegar e fazer sua excreção. Vocês conseguiram entender? Estão conseguindo entender? Vocês têm alguma dúvida nessa parte? Está fácil para entender? Está complicado? Porque se vocês estiverem com alguma dúvida ou o jeito que eu estou explicando está meio confuso, eu posso achar outra forma para explicar para vocês. Tá dando para entender certinho? Dá um feedback aí, por favor. Tá, então tá dando para entender, né? Que vocês não falaram nada. Qualquer coisa, a gente faz o seguinte. Mesmo eu dando essa monitoria, caso vocês tenham alguma dúvida do que eu falei, na hora que vocês pegarem para estudar, e vocês falaram assim, caramba, eu não entendi essa parte, podem mandar para mim no WhatsApp, que aí eu arrumo uma forma melhor de explicar, porque né, vai ficar mais fácil para vocês. Então, assim, voltando nessa parte da bilirrubina, ela tem consequências também. Só que essa consequência, ela depende do órgão e da bilirrubina. No caso, né, dela ser não conjugada ou se ela ser conjugada.
E olhando essa parte da bilirrubina, a icterícia é um sinal clínico de quando tem acúmulo de bilirrubina. Então, assim, a icterícia, ela é um sinal clínico. E ela é caracterizada pelo acúmulo de bilirrubina no sangue, ou seja, a hiperbilirrubinemia. Ela se deposita na pele, mucosa, na esclera. É quando você encontra aquele tecido amarelado, né? Aquilo é um tipo de icterícia. Quando você encontra um indivíduo que está com, às vezes, a mucosa ocular, né? Conjuntiva amarelada, quer dizer que está com algum problema no fígado, né? Porque tem icterícia. E a classificação, né, dessa icterícia, assim, ela tem três tipos de. A icterícia tem três tipos. E cada uma depende de uma causa. Tem a icterícia hepática, que ela é tóxica ou hepatóxica. Acontece principalmente é com a bilirrubina livre, né? Quando é a bilirrubina que ela é tóxica, que ela ainda não foi conjugada pelo fígado. Normalmente por neoplasia também. E tem também a icterícia, a icterícia pré-hepática, icterícia hepática e icterícia pós-hepática. A pré-hepática, ela é hemolítica, quando acumula muito bilirrubina livre também. O que pode causar hemólise? A malária, intoxicação por cobre, doenças que são transmissíveis por carrapato, são tipos de causa, né, que pode causar essa hemólise, e essa hemólise pode causar a icterícia pré-hepática. Porque né, esse tipo de causa, eles podem induzir a hemólise, né? Essas causas, tipo a malária, intoxicação, pode induzir a hemólise. E a icterícia hepática, né, como eu disse, ela é tóxica ou hepatóxica e ela também acontece principalmente por bilirrubina livre. Então, vocês podem perceber que a maioria das icterícias que acontecem é pelo fato, quando tem acúmulo dessa bilirrubina livre. Então, assim, essa bilirrubina livre, né, indireta, quando ainda não foi conjugada pelo fígado, ela é muito, ela é muito perigosa, ela é grave, né? E ocorre de vários jeitos. Também, além da icterícia pré-hepática e hepática, tem a icterícia pós-hepática, e ela é obstrutiva. É, quando tem obstrução quando tem. Pera. Então, tipo assim, essa pós-hepática, ela acontece por obstrução, por cálculos, por neoplasia, má formação congênita, compressão, tudo isso que pode obstruir são causas da icterícia pós-hepática. E essa icterícia pós-hepática, ela ocorre quando tem acúmulo da bilirrubina conjugada, não é mais a bilirrubina que não foi conjugada. Essa já é quando a bilirrubina já consegue ser, né, excretada pelo fígado. Aí, quando ela acumula, pode causar essa icterícia pós-hepática, que acontece devido a obstruções. Agora, falando um pouco de melanose, vocês conseguiram entender essa parte de bilirrubina? Deu para entender certinho? Se tiverem alguma dúvida, eu vou sempre perguntar se você tem dúvidas, porque quando tem, né, perguntas, assim, é melhor, porque é mais perigoso, assim, né, tá dando a monitoria para vocês e depois vocês tiverem dúvida, ainda mais para a prova, essas coisas. Acho que por mais que a prova de vocês tenha sido adiada. E deixa eu perguntar para vocês. Ela passou só agora essa parte até melanina, não foi? Ela passou mais alguma coisa para vocês? Para vocês me falarem, porque se ela tiver passado só até a melanina, aí eu meio que não vou ter muito o que falar para vocês, né? Aí vai ser mais realmente a parte prática para vocês verem as lâminas. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, porque se vocês não tiverem dúvida, aí, tipo, se ela não tiver, né, passado mais nada para vocês, a gente vai poder até encerrar mais cedo a monitoria, porque essa parte de pigmentações não é muita coisa. Ela é pouca coisa, aí assim, ela passou mais alguma coisa? Já chegou na parte de distúrbios colatórios?
Vocês puderem me falar se já chegou? Alguém fala comigo, gente, por favor? Até que parte que a Magna, o João, Rose passou para vocês da matéria? Foi a pigmentação inteira? Bom, como a Magna tinha me dito que tinha passado a parte de pigmentações, eu vou terminar com a melanina. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu tiro a dúvida de vocês. Caso não tenha, a gente fecha a monitoria mais cedo, porque essa parte de, como eu disse, né, da pigmentação não é tão longa. A melanina, ela é um pigmento cuja cor varia do negro ao castanho. E ela é encontrada na pele, nos pelos, nos olhos, né? No caso na íris, na glândula mamária, cavidade oral, e etc. E existe dois tipos de melanina: a eumelanina e a feomelanina. A função da melanina é proteger o núcleo das nossas células contra a ação de raios UV. Também estética, pigmentação de pele, pelo, camuflagem, né? E quando tem acúmulo dessa melanina dentro de lugares que não foram esses que eu citei, no caso glândula mamária, pelo, pele, olho, quando ela está em locais que esse pigmento normalmente não se deposita, ela é chamada de melanose. Então, a melanose, ela é o acúmulo de pigmento, né, de melanina, em locais que normalmente não se deposita. Então, sua etiologia, né, a etiologia da melanina, da melanose, no caso, é a migração errática do pigmento durante a embriogênese. Então, assim, de aspecto microscópico que você vai ver da melanose, são manchas castanhas escuras ou enegrecidas, irregulares e de tamanhos variados. E a melanose, ela tem uns grânulos mais finos. Lembra que eu falei para vocês que um jeito de diferenciar a hemosiderose da melanose era pela granulação? A hemosiderose, a granulação é mais grosseira, você consegue observar isso. E na melanose, a granulação é mais fina. Ela é mais, como que se diz? Não é sensível que fala, ela é mais. Ah, é mais fininha assim. Você consegue saber a diferença, porque entre cor elas são bem parecidas, mas dá para diferenciar tranquilo. E normalmente ela não tem muitas consequências muito graves, não. Então, assim, a melanina é uma parte mais rápida da matéria, que vocês também vai ficar mais fácil de observar quando tiver na monitoria prática, que vai ser quinta-feira. Então, assim, vocês têm alguma dúvida? Então a gente falou aqui hoje das pigmentações endógenas e exógenas, diferenciando as duas, que a, que a pigmentação exógena ela vem do meio externo e penetra no corpo pelas vias oral, respiratória, tegumentar e parenteral, e o pigmento endógeno, que ele vem, são sintetizadas dentro das células, né? São sintetizadas dentro do nosso corpo, e elas têm dois tipos: as hematógenas, que são derivadas da hemoglobina, e as autógenas, que não são derivadas da hemoglobina, que elas são produzidas dentro de determinadas células, melanina dentro dos melanócitos, são exemplos. A gente falou do tipo de pneumoconiose, a gente falou da antracose, a gente falou da hemosiderina, da, da bilirrubina e da melanina. Vocês têm alguma dúvida de alguma dessas? Ou tá tranquilo para vocês?
Vocês não me responderam se os professores passaram alguma coisa a mais, porque a Magna me disse que tinha passado essa parte de pigmentações. Mas aí os outros professores eu perguntei, mas ainda não me falaram. Aí tem mais alguma coisa que vocês queiram falar, que vocês queiram que eu fale, ou que eu tire dúvida de alguma coisa? Puderem me falar. Aí foi só isso, então? Tem mais alguma coisa que passaram para vocês? Mas então tá tranquilo, né? Vocês não têm dúvida nenhuma? Pode fechar a monitoria então? Porque assim, se for só a parte de pigmentações, não tem nada mais para falar. Então tá bom. Felipe, Isabelle, tá tranquilo para vocês também? Hum. Obrigada a vocês por terem assistido até aqui. Então, assim, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para mim no WhatsApp, tá bom? Que aí eu respondo vocês. E aí, então, a gente se vê na monitoria prática, que vai ser quinta-feira, às 5h30, certo? Então, tá bom. Boa noite para vocês, até quinta, viu, gente? Beijos, beijos. Vou encerrar aqui. Obrigada.